Salve alunos do CPMG Nível das Neves, professor Alisson. Continuando a aula de atualidades políticas, econômicas e sociais com o tema do racismo estrutural. Vimos na primeira parte a questão das diferenças específicas entre racismo, preconceito e discriminação racial. Vimos também a diferença entre racismo individual e racismo institucional como, digamos, facetas do racismo, né? E na aula de hoje a gente vai para a estrutura fundante de tudo isso, tanto do racismo individual como do racismo institucional, que é justamente essa parte estrutural do racismo. Mostrar como que ele está na própria estrutura da sociedade e entendendo ele como um processo histórico, não como um ato isolado ou um evento isolado, mas como um processo histórico que estrutura todas as nossas relações e ele é estruturante também dessas duas outras dimensões do racismo. Então, nós temos que entender o racismo ligado estritamente ao racismo institucional, mas que, para pensarmos a base de toda a questão do racismo estar nas instituições, é porque você tem aí um processo de racismo estrutural, que é histórico, que é político, e que, ao atribuir vantagens e desvantagens a determinados grupos, e imiscuir outros grupos dessas vantagens, você tem aí uma tentativa do próprio processo do racismo, em termos de estrutura, dele se tornar algo natural. Então, para além de pensar ele como algo natural, apesar dele se naturalizar nas relações, a gente às vezes até nem conseguir perceber tanto ele, que ele vai ter uma dimensão de consciência e de inconsciência, como já disse para vocês. A gente pode reproduzir essas estruturas nas nossas relações, desde piadas até colocações da nossa fala, revelam, de certa forma, de maneira clara, aí, como que as nossas relações e o racismo estrutural decorre justamente dessa estrutura que tenta normalizar os padrões, as regras, baseado nesses princípios discriminatórios de raça. Então, ele é um processo, como já disse para vocês, ele não se encerra num ato, não se encerra num evento. Então, veja, um ato de violência, uma discriminação contra alguém por conta da sua raça, não necessariamente encerra tudo que a gente pode falar sobre racismo. Então, eles são só facetas desse racismo, como eu já disse para vocês. O racismo é algo muito mais complexo, como o autor mesmo aponta, o Silvio de Almeida, e um evento ou mesmo um ato isolado não dá conta de explicar toda a complexidade por trás da trama de pensar o racismo como um processo de produção da raça e de reprodução dessa raça em determinados contextos históricos que vão caracterizar aí a questão dessa discriminação baseado na questão da raça. Então, pensando nesse sentido, nós não podemos tomar, como eu já bem coloquei na primeira parte da aula, o racismo como anormalia, ou seja, como algo patológico, como desvio de caráter. A questão, pegar o racismo só puramente pela questão moral também não dá conta da inteireza do problema. Então, aí você tem que pensar o racismo como um fenômeno conjuntural, não meramente como uma patologia social, que a gente poderia atribuir, assim, por exemplo, a uma pessoa que comete um determinado ato de discriminação racial, como se ela tivesse algum problema mental, ou mesmo problema de caráter, problema moral. Então, o racismo não podemos tratar ele de forma patológica, normal, como se fosse uma anomalia na sociedade. O que o racismo traz é que ele não, além dele não ser algo anormal, assim, ele traz essa dimensão da normalidade. Não quer dizer que devemos aceitar isso como normal, mas ele tem uma tendência própria da própria maneira ele está impregnado de forma sistêmica ou no sistema, que faz com que, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui uma relação de normalidade dentro das próprias relações em que a sociedade está aí, digamos, embasada. Então, o racismo enquanto uma estrutura, ele funciona na nossa vida cotidiana, sobre vários aspectos aí. A gente for pegar aí aqui o quadro que eu pesquisei da internet, ele está no mercado de trabalho, ele está na distribuição de renda, na educação,
nos números da violência, você percebe aí o tanto que existe toda uma desvantagem em relação de um grupo socialmente estabelecido e classificado pela raça, no caso, a raça negra. Então você tem aí toda uma, digamos, uma construção, uma configuração baseada no conceito de raça. O racismo, como a Almeida vai colocar, ele parte de um processo social, histórico, como eu venho narrando, econômico, que é uma das estruturas fundantes do racismo, porque ele vai gerar aí a desigualdade social, vai ser baseada na desigualdade social, e político, e vai ter também uma ideologia por trás disso tudo, diante desses mecanismos de compreensão da realidade, que vai estruturar toda a questão do racismo. É, então, falar basicamente do racismo estrutural, um fator estruturante do racismo, além da questão social e histórica, você tem a questão econômica. Ela é central nessa dimensão aí do racismo, por estar falando justamente de igualdade material, de substancialmente o que subsidia a questão do racismo é justamente essa questão da falta de igualdade material de acessos a essa raça que digamos não teve os privilégios que a raça branca teve. Então, o racismo é isso, ele se materializa em desigualdade. E o racismo estrutural também se configura na política por quê? Porque você tem, como ele aciona uma relação de poder, o racismo estrutural, não existe racismo se não pensarmos nessa relação de poder, o poder se organiza pela própria lógica racista, do racismo, por quê? Porque ele tende a produzir essas condições estruturais da sociedade racista. Aí, por isso nós podemos aí, digamos, entender o que significa no meio de uma pandemia você ter um governo que permite, digamos, ações assassinas dentro de uma favela ou dentro de uma comunidade periférica. Isso tem assim, digamos, olha o caso do João Pedro que morre dentro da favela. É, Você tem aí uma face estritamente do racismo ligado à política. Então, não dá para entender a atuação das forças do Estado, no caso do João Pedro e de vários corpos negros que são dizimados na favela, esse genocídio com o corpo negro, sem entender como que por trás disso tudo, dessas ações, há essa noção de raça, essa noção de raça dentro do imaginário social que faça com que o Estado permita isso, digamos, permita essas ações. Então, pensando por esse viés aí da questão política, você tem ligada a ela também essa questão ideológica como uma forma de naturalizar, de normalizar a questão da morte do corpo negro. Então você tem aí, digamos, toda uma configuração de naturalização de que é normal que ele esteja naquela favela, o negro esteja naquela favela, e que justamente por estar naquele espaço onde foi criado para ele, naquele território, faz com que ele seja negro e a partir de pensar esse território, você possa fazer incursões do Estado para justamente, digamos, colocar a ordem no sentido dentro de aspas no sentido aí e com relação a essas incursões aí nas favelas e a morte dos corpos negros. Então, o racismo estrutural ele não é só uma questão moral, ele não é só uma questão jurídica, não é só uma questão econômica, estrito senso, mas ele é isso tudo. Ele tem a ver com o processo histórico, com o processo econômico, com o processo ideológico e político, como um mecanismo sistemático que vai discriminar lugares de negros, por que os negros têm menos acessos à educação, por que os negros sofrem mais com violência, por que a distribuição de renda é menor na classe negra. E dentre todos esses mecanismos que eu estou citando para vocês, fazem parte dessa conotação do racismo estrutural, segundo Silvio de Almeida. E interessante pensar que para o autor o racismo não se encerra no ato e num fato, que dá margem para pensar aí o racismo não como uma exceção, mas como uma regra, né? Esses atos, porque por trás desses atos
eles são só uma ponta de um iceberg, digamos, para o autor. Ele tem toda uma estrutura por trás que vai, digamos, sustentar toda essa estrutura sistêmica em que as pessoas são, digamos, designadas e classificadas pela questão racial. Vamos pegar isso só no campo econômico no Brasil, só para a gente ter um parâmetro que eu estou falando. Por exemplo, a gente tem todas as pessoas reclamando da carga tributária, né? Então são reclamações gerais. Mas quem mais reclama das cargas tributárias são os empresários. Aí começa a haver umas distorções. Por quê? Se os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que pagam menos tributos, a gente sabe disso, e são os que mais reclamam, e engraçado que é os que menos dependem do serviço público, que são pagos por meio da tributação. Pesquisas recentes demonstram e apontam que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras, o que é impressionante, muito impressionante, né? Por que isso? Porque se existe uma política, digamos, deliberada do Estado brasileiro em tributar as mulheres negras, não é, digamos, que eu quero dizer com isso? Não é que esteja na cara isso. É porque a estrutura, o sistema tributário funcionando em sua normalidade, assim, no modo normal dele, no sentido que ele está posto, ele é constituído funcionando de acordo com as normas estabelecidas. Ele reproduz, na verdade, todas as condições de desigualdade que colocam a mulher negra na base, no finalzinho, lá na ponta da pirâmide social. E você pode perguntar por quê? Não, porque justamente as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários, posta aí pela desigualdade social, pela questão do gênero também. E como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre o consumo e sobre o salário, as pessoas que ganham menos e que consomem são aquelas que são, digamos, que vão pagar proporcionalmente muito mais do que aquelas que são socialmente mais ricas e que, no caso, sonegam o imposto, né? Então, veja como isso funciona como se fosse uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro num lugar de grande vulnerabilidade social, nas periferias da cidade, e o ganhar pouco já cria um monte de privações que vão gerando tensões familiares, tensão social, que torna as pessoas que moram nesses lugares propensas a todos os ritos de violência, a todos os sinais de violência que a sociedade pode ter, como a gente bem sabe. Então a gente já começa a desenhar toda uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, aí já tem a questão de gênero, a questão econômica, a construção do sistema policial, da política tributária, digamos, e a falta da representatividade da mulher negra nas pautas aí, social e política, você já começa a entender todo, digamos, esse desenho do racismo estrutural, como que, na verdade, ele é mantido e municiado e até tem uma certa manutenção de forma bem a naturalizar, pelo próprio funcionamento normal do sistema, os locais, as estruturas que está circunscrita à questão da raça. Ou seja, a raça está classificada, determinada e discriminada para sofrer esses reveses sociais. Então, a gente pode aí, a partir disso, pensar o desenho do racismo estrutural por trás como condição estrutural que vai, digamos, colocar só das coisas como estão, dá um certo ar de normalidade. E pasmem, em termos de exemplo ainda, e que é mais assustador, entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas teve um recuo de quase 10%, só que em compensação, estudos apontam que 54%, houve um aumento de 54% da, da violência contra as mulheres negras. E você percebe aí toda uma condição de funcionamento normal das instituições, né, por trás disso. Então, agora o que é espantoso também, e a questão fundamental do racismo, pelo fato de pensar ele como estrutural e estruturante dessas relações sociais, na formação desses sujeitos modernos aí, é que aceita-se como normal esse tipo de violência
entre as pessoas dessas determinadas raças. É como se, de alguma maneira, nós naturalizássemos essa violência com as pessoas negras, e ao naturalizar isso, você vai perdendo essa questão da estrutura que está por trás disso tudo, é, que envolve tanto a morte dos jovens negros nas periferias, que envolve tanta a assimetria dos salários em relação a esses mesmos jovens negros. Por que 70% dos jovens que são mortos aí nos últimos anos, 77%, digamos, dos 100% de jovens, 77% são negros. Então você tem assim todo um rol de violências, tanto na questão da violência física, até mesmo da violência moral, e até mesmo dessa falta de estrutura, de base e de locais de acesso, e até mesmo a questão da tributação, que funciona normalmente. E o que é impressionante é que a tendência da população é naturalizar isso. Por isso que para perceber, digamos, a fineza do conceito e a colher no detalhe o conceito, você tem que enfrentar aí essas formas discriminatórias e preconceituosas de forma a entender toda a manutenção do racismo por trás dessas estruturas. Por que que o racismo incide de forma tão contundente em alguns eventos e a gente não consegue perceber que por trás existe toda uma estrutura aí que precisa ser mudada, precisa ser colocada em xeque. Então, o racismo ele está, como o texto bem coloca aí, nos hábitos, nos costumes, e como ele promove direto ou indiretamente toda a segregação, toda a separação baseada no preconceito racial. Então, todas essas questões aqui, ó, envolvem o racismo estrutural que eu compilei da internet. Aqui, ó, a falta de investimento em segurança, que é a questão do armamento e da repressão por parte das incursões na favela, o encarceramento em massa, o genocídio de povo negro, que é uma coisa alarmante. Tem pesquisas que mostram tanto que o encarceramento da população negra é alto no Brasil e nos Estados Unidos, o crescimento da desigualdade social, a evasão escolar. Então, já tem toda uma estrutura de precarização que atinge o povo negro. Isso tudo é racismo estrutural. Por isso que o racismo estrutural, a gente não pode pensar ele como um fato isolado, a gente tem que pensar ele como um processo histórico que veio, ele teve uma certidão de nascimento, que eu vou falar para vocês, e ele veio, digamos, entremeado nessas relações econômicas, sociais, políticas, jurídicas e até mesmo com acoplamento ideológico, que na sua manutenção, no seu perfazimento, ele ele está aí, digamos, quase que naturalizado nas nossas relações, que faz com que a gente não perceba o seu teor, a sua tessitura. E pensando como o racismo se materializa, nós temos aí dois exemplos que o autor traz do texto. Pensando aí do ponto de vista teórico, já que o racismo não pode ser reproduzido de forma subjetiva, digamos, a subjetividade racializada ela não se reproduz se não houver toda uma maquinação estrutural por trás, se não houver todo um ramo de relações, um feito de relações, de criações estáveis, que tem condição para que o sujeito possa se auto-identificar enquanto pertencente a uma raça. As manifestações que nós temos, que o autor traz, como o acesso de negros e indígenas a locais que foram por muito tempo espaços exclusivamente da elite, como as universidades. Nós temos um número de negros que tinham acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil antes da lei de cotas era ínfimo, ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Lembrando que o racismo, isso dá muita margem para pensar aí, como o racismo está conectado em termos de estrutura, a questão da política e da economia, né? Sobretudo da ideologia. E a ideologia é tão, digamos, colaborativa nesse sentido, sobretudo quando coloca aí a questão, joga a culpa para o negro, né? Colocando que isso que é uma questão de meritocracia. Meritocracia está no curso de medicina, no curso de direito, nesses cursos que dão uma certa visibilidade social. Por que precisa criar
essa ideia da meritocracia é para justamente esconder por trás toda essa questão da desigualdade social por trás do racismo, da desigualdade econômica, da questão política. Então você tem também, num segundo momento, as falas pejorativas aí incorporadas ao nosso cotidiano, que é algo também muito forte, as questões das piadas preconceituosas, que são, digamos, indiretamente totalmente preconceituosas. As expressões como denegrir, tem outras expressões que tem um dicionário do antirracista da Djamila Ribeiro, tem até para baixar em PDF, se vocês quiserem baixar, só digitar dicionário pequeno dicionário antirracista de Djamila Ribeiro. Então você tem aí todo um rol de posturas fechatórias contra negros e indígenas, e de posturas degradantes que vão, digamos, disseminando esse racismo estrutural e vai, digamos, impedindo de fato uma, uma emancipação social dessa classe, em vários aspectos, e o negro acaba introjetando como culpa isso, sobretudo pela questão do complexo ideológico que tem por trás do racismo, como forma de diminuir a postura do negro, de diminuir a capacidade do negro. A gente foi olhar também aí, a gente pode até olhar a questão em termos de exemplo, que nós temos hoje em termos da cultura do stand-up, né, tem muito forte isso, como o seu humorismo é bem caracterizado por um racismo óbvio. Veja que fazer piada com povos que já são subalternos é muito fácil, né? Difícil é você ter criatividade para produzir piadas contra, por exemplo, povos que foram historicamente dominantes, sobretudo na questão da raça, e que foram opressores. Fazer com que determinada população negra ou a mesma população indígena, é muito mais fácil fazer piada desse cunho, porque você já tem, digamos, uma aceitação legítima do lugar dessas pessoas por parte da população, por aquela ideia do imaginário coletivo que eu disse para vocês, do preconceito, que de certa forma redunda em discriminação. É muito mais fácil fazer esse tipo de piada, né? Ela se torna engraçada porque você já tem ali legitimado o lugar da pessoa. Então você tem aí todas essas práticas que vão cristalizando a cultura e vão dando esse ar de normalidade em torno do que é o racismo. Por isso que o autor a todo tempo bate nessa tecla que o racismo não é uma patologia, não é algo de um desvio moral, ele é algo racional, ele é algo presente nessas estruturas todas e ele vai se manifestando. A gente que tem que ter, digamos, por isso que eu falei para vocês no início da aula, essa necessidade de trabalhar o conceito para a gente conseguir, na finura da tessitura das relações sociais, perceber as situações em que o preconceito se faz presente. Até mesmo naquelas que não estão tão visíveis, que é sobretudo o racismo estrutural, a tendência pela normatização e pela normalização dele é justamente ele esconder atrás dessas relações sociais. Contribuindo também para essa noção de racismo institucional, nós temos a ciência no Brasil como um instrumento de racionalidade que muito fundamentou as ideologias racistas, sobretudo o racismo científico, e segundo estudos apontam até 1950 essas teorias racistas ainda eram muito, digamos, aclamadas aí no Brasil e em alguns setores dos Estados Unidos, até conseguir lá a questão de acabar com a segregação racial em 1960. Muitos teóricos baseavam-se no racismo científico, que é aquela pseudociência. Vou explicar mais na frente nos slides o que vem a ser isso, que envolve a questão da biologia, do darwinismo social. Mas no Brasil nós tivemos aí essa colaboração científica significativa das faculdades de medicina, do direito, que como o mesmo Almeida fala, na questão da elaboração do racismo estrutural, você tem o direito aí por trás disso tudo. As faculdades de direito que vão precisar, digamos, municiar toda essa classe abastada do Brasil, a elite brasileira, com elementos jurídicos para, digamos, reforçar a ideia do racismo estrutural, ou até mesmo para camuflar isso em termos de lei, que depois, é claro que em 1989 nós vamos ter algumas mudanças significativas na lei, mas o racismo estrutural vai se utilizar muito o direito dessa parte jurídica aí, para, digamos, para corroborar até mesmo essa questão da raça, esse sistema classificatório baseado na raça, que vai permanecer aí por um bom tempo, como eu disse para vocês, com vários aprimoramentos e até às vezes sutis nessas relações de dominação
e de exploração. E como eu já disse para vocês, é o tanto que o texto é bem enfático na questão da meritocracia, para, digamos, para respaldar essa noção de controle, de vantagem e desvantagem a determinada classe, você vai ter que usar da meritocracia como um instrumento das instituições aí e dos vestibulares da vida, dos acessos aos melhores cargos, etc., dos concursos da vida. Porque a ideia da meritocracia, ela veio justamente para lidar com essa tensão. Em que sentido que eu estou pensando nessa tensão? Porque como é que você vai explicar para o negro que todo mundo é igual? Que todo mundo convive bem, que não tem nenhuma barreira para o negro? Como é que você vai explicar para o negro o fato de só branco estar no poder, só branco ter um status quo de destaque, principalmente enquanto a gente olha para o Estado, para a política brasileira, que é uma forma de enriquecer muita gente, sobretudo muita gente branca, né, pagando altos salários aí com relação ao funcionalismo público, por isso essa corrida louca em torno dos concursos com relação a isso. Como é que você vai explicar essa tensão aí digamos, colocar uma ideologia por trás disso, a não ser pela questão da meritocracia? Então, a meritocracia ela vem justamente para lidar com essa tensão. Quer dizer o quê? A pessoa chegou lá onde ela está porque ela teve um mérito, ou seja, ela está na universidade por mérito, ela conseguiu estar no curso de medicina por mérito, ela conseguiu passar em tal concurso por mérito. Aí o que ela faz? O que a meritocracia faz? Quando ela se instaura nesses programas ou até mesmo nesses digamos, nesses vestibulares da vida, que é, é uma falta de incapacidade sua, quer dizer, uma falta de incapacidade, é uma incapacidade sua de não ter conseguido chegar lá. Então você tem aí, digamos, toda uma uma forma de encarar essas tensões maquiada pela questão da meritocracia, amparada pela meritocracia. Toda a questão do mito da democracia racial, que negros e brancos convivem bem, para esconder essa tensão. Você tem até o livro do Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, que vem trazer esse mito, que na verdade é mito, a gente não tem para esconder justamente essa tensão, falar que existe uma democracia, uma relação amistosa entre negros e brancos, que não existe de fato. Justamente porque se você tem privação de uma parte pela questão da raça em determinado grupo, no caso os grupos negros e indígenas, ciganos, etc. E por um lado você tem uma raça branca que se beneficia dessa vantagem social, então não tem democracia racial. Então o autor denuncia bem isso aí, como que a meritocracia veio justamente para maquiar essa tensão que há de acesso a essas questões dos setores públicos. Então é interessante pensar isso também, como se constrói todo esse discurso, né, para lidar com essa tensão entre o universal e o particular. O universal, que é o branco, né, a raça, e o específico o particular, que é o negro e todas essas outras minorias que não entram na questão da branquitude. Então, buscando entender o racismo como um processo histórico, a gente pode remontar aí as causas do racismo nesse sentido como a gente conhece, baseado na raça. A discriminação já existia desde a antiguidade, pela questão da classificação entre gregos, latinos e bárbaros, até mesmo pela questão de você não pertencer à minha língua, não falar não falar a minha língua, não ter a minha cultura, você era um bárbaro, você era um estrangeiro. Mas a questão do critério de raça, ela é mais recente, ela vem ali do Renascimento, ela tem um certidão do nascimento, como eu já disse para vocês. Ela começa ali nos limites do mundo moderno, século XVI, XVII, que é a questão do colonialismo europeu do século XVI, aquela tentativa da expansão do mercantilismo e do colonialismo, digamos, de achar povos, né, tanto para catequizar e tanto para, digamos, para fazer a contrarreforma e mesmo para garantir um mercado consumidor e explorar as riquezas naturais das colônias. Você tem essa tentativa aí de construção da raça. Então, a partir do momento em que você tem aí a ideia de homem enquanto universal, enquanto um universal da natureza, no seu sentido geral, você tem ali, digamos, esse universal e você tem, digamos, a qualidade específica. Então, para conhecer esse mundo
que os outros seres da natureza em que existiam outros seres da natureza, era preciso classificar. Então, quando é que começa a se falar de raça? Quando você começa a categorizar o ser humano. Você começa ali, posterior, no século XVII, com a noção de subjetividade, a noção de singularidade, ali baseado no penso logo existe de Descartes, você vai criar toda uma subjetividade e que os iluministas vêm levantando essa bandeira, você vai estabelecendo essas bases filosóficas do que seria a raça. Aí você vai, digamos, segundo os referenciais históricos, denominar a pessoa a partir da raça. Você precisa achar um critério para, digamos, para distinguir essa noção, para classificar esses humanos, digamos. Então a ideia de raça começa a ser gestada aí nos limites do século XVI, XVII, XVIII, começa a se consolidar e você começa a entrar em contato com uma pessoa diferente, de fenótipo diferente, né, pelas características fenotípicas, e você precisa classificar isso. Então você vai tomar você como referencial universal pela questão do eurocentrismo, você, digamos, é humano, e você tem o específico. O específico é o diferente, é o índio, é o negro. Então, ao lado da ideia do humanismo, a contraface do humanismo seria basicamente a raça. Então, o modernismo ele lega essa ideia da universalidade, mas junto com ao mesmo tempo com a ideia de universalidade, você tem a ideia de identidade. A noção de identidade que é muito forte para o europeu. Então, eu sou idêntico a mim mesmo, e o diferente, aquele que é de fenótipo diferente, é o recessivo, é o que precisa ser dominado. Então, eu tenho um critério de raça. Eu tenho a raça e eles não. Então, você cria toda uma espécie de normalização daquilo que é humano e daquilo que não é humano. E isso depois vai ser colonizado pela questão do direito, pela questão tá vendo aí a questão da base econômica por trás disso tudo, a questão da expansão do capitalismo, primeiro do capitalismo mercantilista, depois de um capitalismo financeiro e monopolista, que você já tem ali a segunda revolução industrial no século XIX. Então você tem uma burguesia financeira e industrial que quer expandir os seus negócios também, quer garantir as suas reservas de mercado. Então, você começa a entender toda a questão da relação pautada pela raça, da construção sistêmica pautada pela raça nas relações sociais. O que é mais interessante que dentro dessa tentativa aí das hierarquizações da raça, você tem ali esse critério eurocêntrico, que o europeu é o que detém a universalidade, o branco, é a universalidade cristã, branca e, sobretudo, partindo do gênero o homem, né? Então, o negro, o indígena, o cigano é o recessivo, é aquele que é considerado como animal baseado nesse critério da raça. Isso vai se aprofundar, sobretudo, depois com o critério do racismo científico no século XIX. E o critério de normatização daquilo que é humano e daquilo que não é humano, você encontra o seu auge aí no século XIX, segundo Almeida, quando você, pela teoria social, darwinismo social, aquela ideia de que a Europa, digamos, em termos de progresso, é onde se encontra a humanidade no seu ápice, então os outros povos estão nos estágios inferiores em termos de evolução social. Então você tem aí o critério da raça como classificação do ser humano, construído na modernidade, sobretudo baseado na questão da biologia e da física. Você vai ter lá estudos do século XIX para comprovar essa noção de superioridade da raça branca em relação à raça negra. Você tem o estudo da craniologia, você tem todo um sistema de uma pseudociência que já foi derrubado isso, mas ela perdurou assim como ideia forte até mais ou menos 1945, 1950. Essas ideias eram muito aceitas, essas ideias racistas. Você vai ter ali toda uma ideia de ordem social, política e jurídica a partir dessa noção de raça que vai configurar toda essas causas do racismo e sobretudo baseado nessa pseudociência, né, nas questões biológicas e geográficas que definem totalmente, digamos, as capacidades científicas dessas pessoas, as capacidades intelectuais, baseadas sobretudo nessas questões fenotípicas e de caracteres aí biológicos. Então você vai criar toda uma hierarquia social e, digamos, um critério racializado para pensar digamos, a exploração econômica, a exploração social e política, baseada até na questão do direito, em relação da Europa com, digamos,
os países periféricos, nós da América Latina, da África e da Ásia, na questão do neocolonialismo, você precisa buscar uma justificativa, e eles vai buscar essa justificativa justamente no critério de raça, no critério baseado nesse darwinismo social, que vai, digamos, alimentar e vai respaldar toda uma manifestação aí por parte desse tipo de conduta. Lembrando que essa, esse critério, essa noção de raça aí, ela é clássica. Foucault vai dizer num texto dele, em Defesa da Sociedade, que não se pode cortar da história, e sobretudo da formação do Estado moderno, aí, do Estado contemporâneo, essa noção de raça. Ela foi a forma que, digamos, que o Estado teve para se proteger. O Estado teria que, o Estado conservador aí, para conservar a sua potência, ele teve que justamente ir brandindo essa noção de raça no século XIX, baseado sobretudo nessa questão da pseudociência, e tá vindo solando aí por baixo a questão da Revolução Industrial, com essa ideia do neocolonialismo. Ela precisa dessa noção de raça, porque ela vai criar toda uma ideologia, digamos, para sustentar a exploração e sustentar, sobretudo, a questão da desigualdade social que está, digamos, sendo colocada aí como toda uma dimensão sistêmica. Então, o racismo ele tem toda essa dinâmica baseado justamente nesse critério de raça que vai povoar todo o imaginário coletivo, sócio e político dessa época. E o racismo no Brasil, como a gente conhece, assim como os Estados Unidos, que passou pela segregação racial, e a África do Sul passou pelo apartheid, nós tivemos a escravidão. Em 1888 essa escravidão termina, mas o racismo não acaba com ela, e a gente nem pode fazer, segundo o autor desse texto, essa relação direta essa relação muito próxima entre o fato de nós termos sido escravizados com o racismo, dizendo que nós estamos vivendo na escravidão, agora não estamos mais. Então, o racismo não é um resquício da escravidão. Ele tem ligação, mas o próprio racismo, em termos de manifestação sistêmica, ele teve que, digamos, se reconfigurar. O racismo, digamos, ele sofreu toda uma reconfiguração sutil, no sentido assim de esconder, digamos, essa relação baseada na raça, e que, de certa forma, ele impede aí a sua, digamos, a emancipação dessa classe, digamos, da classe negra, de modo que ele está, digamos, configurado de forma tão assim espalhado na sociedade em termos de sistema, que a gente não consegue às vezes perceber aí, como até a charge que mostra, vive a abolição, os escravos libertos, mas continuando na mesma situação em termos de questões econômicas, com uma relação de subalterno, a periferia do capitalismo, aí, enquanto os ricos festejam. Então, o Brasil foi um dos últimos países a extinguir a escravidão da modernidade, garantindo aí, de certa forma, alguns direitos. Só que, na efetividade aí, em termos desses recém-libertos, a gente vai ter toda uma política de falta de emprego, de falta de moradia, de condições de sobrevivência, que vai colocar, digamos, que vai reconfigurar esse racismo em outras bases. Então, pós-abolição, o racismo tem um outro resultado. Inclusive, até vai precisar de outras teorias, até teorias sofisticadas para, digamos, sustentar essa base dessa sociedade do espetáculo, como diz Etienne, um dos autores que vão trabalhar esse espetáculo das raças, e vai trabalhar aí como que o racismo se configura em termos intelectuais, como você produz, por exemplo, um Gilberto Freire com Casagrande Senzala, falando que existe democracia racial, e o tanto que o país vai se sofisticando nessas teorias e vai, digamos, criando até instituições, faculdades de direito, como a faculdade do Largo de São Francisco, a faculdade de Recife, que vai estabelecer toda uma lógica da desigualdade que vai impossibilitar o combate do racismo direto. E você vai ter aí, digamos, toda uma marginalidade
sobretudo no século XX, ali a partir de 1930, um grande nível de miséria entre os negros, porque com a abolição da escravatura e a industrialização do Brasil, você vai ter aí grande parte desses negros sendo jogado para a favela e, digamos, importando muito, o Brasil vai importar muita mão de obra, sobretudo vindo da Itália e dos países aí que tiveram grande participação da Espanha nessa vinda, e vai ter toda uma política de receber esse povo como moradia, toda uma assistência social que não foi dada para os negros. Então você percebe tanto que há toda uma reconfiguração por parte da do racismo no Brasil, que o racismo, apesar de ter a ver com o fato de ter sido escravizado, mas ele tem toda uma reconfiguração e tomo que ele vai se sofisticar nas estruturas econômicas, políticas e sociais, por tudo aquilo que eu já venho falando na aula. Então, você vai ter aí toda uma população negra marginalizada, toda uma população indígena que vai sofrer grandes genocídios no Brasil por conta dessa invasão da nossa terra. Tudo isso faz parte dessa configuração do racismo no Brasil. Eu queria estabelecer um parâmetro com os Estados Unidos, mas eu penso que não vai dar por conta que a aula já está bem nos limites. Então vamos passar um pouco para os casos de racismo que nós temos, mostrar como que ele configura hoje. Nós temos vários casos de racismo no Brasil, um deles aí envolvendo até pessoas de visibilidade social, como o goleiro Aranha, que foi xingado com adjetivos que lembram aquela noção da pseudociência, comparando o aranha como macaco, etc. Você tem também, houve em 2015, uma criança que foi deixada na Rua Augusta, em São Paulo, do lado de fora de uma grande loja, e o atendente, de certa forma, usou ali de uma classificação por ele estar lá fora e achou que ele não era, que ele não sabia que ele era filho do adotivo da pessoa que entrou para comprar, sofreu discriminação racial. Você tem mais recente aí em termos de crise, de casos de racismo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a questão que ressuscitou toda essa discussão em torno do racismo estrutural, que foi a questão do George Floyd, que esse negro de 46 anos que morreu depois de ser acusado de usar uma nota falsificada de $20 e por ter sido imobilizado por um policial por quase de 8 a 10 minutos ali. Ele sofreu depois, indo para o hospital, nesse processo de sufocamento, ele morre em decorrência disso, por conta de um problema que ele tinha. Você tem também, ligado a essa noção do racismo estrutural como uma das facetas, não muito diferente, o caso do Miguel Otávio, que morreu ao cair do prédio em Recife, enquanto a mãe passeava com os cachorros e ela deixou o filho, por conta da pandemia, em casa com a patroa. A patroa, depois de tentativas sucessivas do aluno, digamos, do filho procurar a mãe, a patroa deixa ele no elevador e ele, a partir desse descuidado da patroa, ele escala uma grade lá das duas torres em que essa família morava, e ele cai enquanto a patroa está fazendo a unha, preocupada com a questão estética. Então você tem aí diferentes casos que mostram para nós como que esse racismo estrutural ele está, digamos, impregnado na nossa sociedade, seja nas nossas relações sociais, seja nas questões econômicas, seja também nas questões, digamos, étnicas, e sobretudo, o que perpassa aí a dificuldade que se incorre pela desigualdade social, que faz com que muitos não tenham acesso a uma boa educação, não tenham acesso a várias, digamos, condições básicas para que tenha uma vida digna. Para finalizar a aula, só mostrando aí que o racismo é algo recorrente, infelizmente, porque justamente ele cria essa ideia de desconfiança, de cisão, de divisão entre as pessoas, mesmo não só pelo ódio, mas, como eu disse para vocês, como ele é uma coisa que está apregoada na estrutura da sociedade, ele é estrutural. Esses casos de notoriedade aí que eu narrei para vocês são só alguns, né?
A gente sabe que, apesar de levantar opinião pública aí, esses casos de discriminação racial, eles são só alguns casos que ganham visibilidade social, mas que por trás a gente sabe que existe todo um aparato de discriminação, de ofensas, de violência com relação às mulheres negras, aos homens negros, aos jovens negros, dada aí ao alto índice de genocídio nas favelas, até mesmo a questão da forma como eles são abordados, que eu já venho citando ao longo da aula. Então, o movimento Vidas Negras Importam, aí que eu coloquei a imagem para vocês, o Black Lives Matter, que foi criado em 2013, depois da... Ele não é uma organização, só para deixar bem a diferença, ele é um movimento. Depois da morte do jovem Trade Martin, que ele foi assassinado por um vigia num bairro onde estranhou a presença de um homem negro, e desencadeou-se uma série de protestos pelos Estados Unidos, pela Europa, e esse movimento foi liderado por 3 mulheres. Interessante é isso, para pensar justamente a necessidade de buscar lutar por uma desmascarar, digamos, essa face da violência com relação que as instituições têm contra os negros e buscar mudar, né, essa questão das políticas com relação à questão da classe, a questão da discriminação racial. Nós temos aí a questão das políticas afirmativas, das cotas, entre outras políticas que são interessantes, grupos de discussões, vários grupos de resistência com relação a trabalhar a identidade negra. Está vendo agora na academia muitos estudos sobre isso. Tudo isso são maneiras de você repensar a questão do racismo, da violência e das estruturas aí, para tentar mudar e sinalizar mudanças, né? Mudar um pouco essa estrutura aí para que realmente haja uma certa liberdade, uma certa igualdade entre as raças. Coisa que é difícil, pela complexidade que pela, digamos, tanto que ele é um, um movimento complexo na sua dinâmica. Então você tem aí várias tentativas e várias associações, movimentos e grupos de discussão que estão trabalhando essa ideia do racismo ao longo dos anos, desde dos Panteras Negras, do Martin Luther King, Black is Beautiful, são vários movimentos, os Black Power, são vários movimentos ao longo da história que vão tentando trazer à tona sempre essa discussão do racismo estrutural para sinalizar essas mudanças em relação ao tratamento e à igualdade no que tange às raças. Então esse eu penso que deu mais para vocês pensar um pouco o que é o racismo estrutural. A ideia não é esgotar o tema, mesmo que não tenha jeito. O que eu deixaria de sugestão de leitura é o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Ele está na coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E é um livro muito bom, estou com ele baixado aqui, mas eu quero adquiri-lo também. E eu usei uma cópia, mas eu quero adquiri-lo justamente para vocês ir pensando como que esse é um tema complexo e para dar conta até mesmo dessa complexidade, uma boa leitura. Como eu iniciei a aula, vocês precisam, digamos, municiar de conceitos para justamente entender a complexidade da realidade, sem ficar na superficialidade. Essa é a tarefa de nós intelectuais. Muito obrigado, tenha uma boa aula, um bom estudo.